Bem-vindo ao ConectaCast. Esse que é o quarto episódio do nosso podcast, que dá voz às nossas ideias. Do meu lado temos... Michele Mega. E é isso. E hoje falaremos sobre home equity e mais alguns assuntos. Por que o home equity e por que nós estamos inserindo esse assunto para você? Home equity, para quem não sabe, é um nome gourmetizado, mas é a antiga hipoteca. Nós vamos falar sobre financiamento habitacional. Como que isso pode alavancar o seu negócio? Pode explicar um pouco mais para a gente, Michele? Como que o home equity pode ajudar em soluções de crédito para diversas pessoas no mercado? Eu acho que antes da gente entrar nesse assunto principal, a gente pode fazer uma análise do comparativo entre ele nos Estados Unidos, por exemplo, né? Aqui no Brasil, a gente é muito apegado a ter o próprio imóvel e a gente conserva ele o máximo possível. Isso é especial, é cultural. Nos Estados Unidos, a grande maioria tem esse conceito. No entanto, o sonho da casa própria lá também acontece. No entanto, eles usam o próprio imóvel para gerar outros, para multiplicar. E esse conceito ele está se solidificando cada vez mais aqui no Brasil, tem sido crescente. Os bancos têm se preparado cada vez mais para poder atender com eficácia esse modelo de financiamento. E é isso que a gente vai falar hoje. Então, o que eu quero perguntar para você? Você tem um imóvel quitado ou próximo de quitar? Tenho. A gente já sabe disso, porque nós mesmos fizemos esse home equity com os nossos imóveis, com o nosso próprio patrimônio, justamente como solução de crédito, como a Michele disse. Aqui no Brasil ele ainda é muito místico, é um produto que a gente não utiliza para alavancagem patrimonial, para alavancagem de recursos financeiros, mas eu vou dar alguns exemplos aqui. Lá fora, nos Estados Unidos, por conta dos juros imobiliários ser muito baixo, facilita esse tipo de modalidade de crédito. Mas aqui no Brasil, as fintechs e os bancos, como a Michele disse, elas têm se esforçado e têm trabalhado para trabalhar com menores taxas. E nós temos conseguido grandes parceiros que estão trabalhando com taxas baixíssimas, favorecendo a questão do crédito do home equity para proporcionar essa questão do crédito de capital de giro, para aquisição de patrimônio, para aumento de capital, enfim. Tem diversas funcionalidades do home equity. Eu mesmo fiz para fazer capital de giro, para eu investir nos meus negócios, nas nossas empresas, e fiz com o meu próprio imóvel. Então, se você quiser dar como exemplo... Excelente. Porque pensa comigo, você precisa ter um objetivo, porque não dá para você ficar fazendo financiamento para nada. Tem que ter um objetivo, vai investir no negócio, vai alavancar em mais imóveis, vai, enfim, investir. Ele tem que ser um objetivo de ser um multiplicador aí, né, de resultados. Então, pensa comigo, se você tem um imóvel de 2 milhões... Não, vamos falar, eu tenho hoje um imóvel que vale aí na casa de 7 milhões, né? E a gente está fazendo o home equity dele em 40% desse imóvel. Essa é a grande verdade, a gente está usando isso... para alavancar recursos aqui para fazer capital de giro. E eu já estou fazendo isso porque a taxa de juros é muito baixa diante de todos os parceiros que nós trabalhamos. E com o capital de giro eu vou investir nos nossos negócios, que obviamente a gente só investe naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente realmente tem certeza que vai nos dar muito mais rentabilidade do que aquela taxa que nós vamos pagar ao banco, ao administrador. Então, se você tem um imóvel quitado, parcialmente quitado, que está prestes a ser quitado o financiamento, você pode contar com essa modalidade para conseguir investir. Você pode continuar esse exemplo para poder mostrar para as pessoas como que pode ser utilizado esse recurso. Exatamente. Então, assim, esses dias eu recebi uma pergunta assim, eu tenho um terreno, você consegue fazer? Não, gente, terreno não dá para fazer o financiamento, tá bom? Então, mas se você tem um imóvel comercial ou residencial que esteja quitado ou próximo de quitar e até 30% financiado, a gente joga isso aí dentro da fintech que a gente trabalha, tem mais de 20 bancos aí no Brasil, e isso é interessantíssimo porque vai te oferecer flexibilidade, taxas acessíveis, e a gente vai conseguir uma condição especial. Então, vamos lá, você tem um imóvel, vale 2 milhões, nós fizemos o home equity de metade desse valor, você recebeu na sua mão 1 milhão. Sim. O que é que você faz? Olha, eu tenho algumas opções, né? Dentro da minha realidade, acho que uma das especialidades da Conecta Invest é justamente a gente avaliar o perfil do nosso cliente. Nós temos investidores, nós temos empreendedores,
No meu caso, eu sou um empreendedor, olho para dentro das minhas empresas e vejo o que eu posso fazer com esse R$ 1 milhão, que é um capital barato, para conseguir girar mais, criar novos produtos, aumentar a capilaridade de venda. Então eu olho para esse dinheiro com a possibilidade de investimento direto dentro das minhas empresas, para fazer mais dinheiro. Agora, também do ponto de vista de investimento e olhando pelo aspecto de investidor, poderia muito bem pegar esse dinheiro e investir a 2,5%, 3% em algumas modalidades de investimento que nós também oferecemos aqui na Conecta Invest e conseguir fazer a tesouraria do passivo e com a rentabilidade e ainda ter uma sobra desse dinheiro aí que vai realmente ajudar muito numa receita passiva, numa renda passiva. Ou seja, na prática, o seu imóvel ele está custeando a compra de outro imóvel e não está saindo nada do seu bolso. Sim. A operação está sendo toda paga pelo imóvel que você já tem. Isso é fantástico, sabe? Porque aí eu vou puxar um outro gancho aqui, que é o gancho da inteligência financeira. É um tema que se tornou ferramenta de trabalho para mim e para o Vitor, porque nós temos acompanhado essa estratégia, temos sentado em mesas que realmente isso é uma prática comum. As grandes empresas, elas não têm medo de financiamentos, de alavancagem. Então, se ela tem uma taxa de um financiamento, o que é 1%, 1,5% que ela pega no mercado e ela transforma isso em 7, 8, 10% em outros negócios, seja crescendo sua própria empresa ou até mesmo investindo em outras questões, né, em outros nichos. Então, esse daqui é meio que uma quebra de paradigmas, porque tem muita gente que foge do endividamento. Ontem mesmo teve uma cliente que eu atendi, em que ela está vendendo o apartamento dela para comprar outro. E aí eu falei com ela, você vai pagar à vista? Vou. Eu falei, até um nó na garganta, porque a gente já começa a enxergar outras soluções. E depois de uma hora de conversa, nós saímos com uma estratégia totalmente diferente. Ela já vai mudar de imediato, até antes de vender o apartamento, porque justamente a estratégia proporcionou. Então, qual é hoje o trabalho que eu e o Vitor viemos desenvolvendo junto a empresas, a empresários, empreendedores? Pessoas que têm mentalidade, nível, possibilidade de alavancar suas histórias. A gente vem conhecendo qual é o patrimônio, qual é a empresa, qual é o negócio, qual é a viabilidade e dentro disso estruturando de diversas formas. A gente sabe que se pensarmos com inteligência, é possível encontrar resultados inimagináveis. Hoje eu vejo eu enxergo solução para a minha vida nessa área que antes eu falei, caramba, como que isso, né, não era possível de acontecer. E hoje a gente vê. Estivemos em São Paulo recentemente e lá nós tivemos assim, uma enxurrada de aulas práticas a respeito disso. Então, aquilo que a gente quebra a cabeça, que os outros já fazem, A gente começou a entender mais ainda, né, como que de fato outras empresas ao redor do Brasil oferecem esses serviços nos quais nós temos também como soluções para os seus clientes. E cada vez mais estamos preparados para poder oferecer soluções de alavancagem diversas. Até mesmo com consórcio. A Michelle, como especialista de consórcio, pode até falar um pouco mais de como que um mix de soluções que nós oferecemos podem fazer muito sentido para você criar alavancagem patrimonial e conseguir ainda assim ter uma renda passiva, mesmo adquirindo mais patrimônio. Então, com um patrimônio apenas, às vezes com um imóvel pago, com um patrimônio próximo a ser quitado, você consegue gerar muito mais renda e muito mais patrimônio imobiliário. Então, se você quiser citar algum exemplo também nesse sentido do consórcio, de como pode ser aplicado também junto com home equity, investimentos, que eu acho que faz sentido também para eles terem mais noção de como isso pode ser tão poderoso do ponto de vista do home equity. O consórcio é um produto que eu sou apaixonada nele, porque de fato ele tem o poder
de fazer com que a gente alcance o próximo nível, porque ele possibilita a aquisição de bens de uma forma barata, vamos colocar assim, é um dinheiro barato no mercado. Barato. Exatamente, a gente está falando de 1,5 ao ano, em média, só que o consórcio ele é puro estratégia. Então, quando eu vou, inclusive, atender algum cliente, eu gosto de conhecer qual é a história que ele tem com o consórcio, porque nós encontramos clientes que não têm história nenhuma, clientes que já tiveram alguma situação e clientes que já utilizam de forma contínua. Então, eu gosto de identificar para eu saber como conduzir corretamente aquela orientação, sabe? E o que a gente via, assim, o consórcio ele é um produto muito bem demandado no mercado, mas que contratado de forma aleatória, tradicional, especialmente pelos bancões, muita aquisição de cota que foi feita para ajudar o gerente a bater meta, e aí não se avaliou estrategicamente grupo, quantidade de adimplências, volume de contemplações e tudo mais. Então, qual é o dever que a gente faz hoje? Conhecer primeiro qual é o nível de contato que esse cliente já teve com o consórcio para poder orientar, entender se ali ele está fazendo uma compra emocional ou racional, claro. Porque o consórcio é uma compra de longo prazo. Então, eu preciso entender que, assim, se eu chegar lá na frente e falar, vou me arrepender, eu vou ter um deságio ali, né? Com certeza. Exato. E aí, quando esse deságio é feito via bancão, aí ele é pesado, né? Muito. Ele é muito mais dolorido. Eu acho que nós temos uma pergunta também, não temos, Hilda? Você estava separando aqui algumas perguntas. É bom que você também faça essas perguntas para ver se a gente já não respondeu também, né? Mas pode fazer aí essa pergunta, por gentileza. Como o Home Equity pode ser a solução para o alavancamento de capital inicial? Hilda, para responder essa pergunta, a gente até começou a falar sobre isso, né? Já falamos alguns exemplos aqui, mas você consegue deixar o seu imóvel como garantia e usar ele como garantia para levantar crédito. E através desse crédito você consegue ter o capital de giro necessário para poder investir no seu próprio negócio, que é a pergunta que estão fazendo para a gente nesse momento. Então, como que você faz esse processo? É simples, você entra em contato conosco da Conecta Invest. Diz o seguinte, olha, eu tenho um imóvel, é um imóvel pronto, né? Não pode ser terreno, né? Pode ser um imóvel pronto, uma área industrial, uma empresa corporativa, só não pode ser terreno, fazenda, mas imóveis prontos, sim. Então, se você tiver um imóvel pronto, você pode deixar ele como garantia. Nós falaremos com os nossos 20 parceiros, que são fintechs, e conseguiremos aí a melhor taxa para conseguir levantar crédito. Pode ser 30%, 40%, até 70%, dependendo dos casos, do valor do seu imóvel, do valor da avaliação do seu imóvel. E é uma taxa muito baixa, uma taxa acessível para a modalidade, e eu acredito que com essa taxa e usando o seu imóvel em garantia, que você ainda continua morando nele, vou dar até um exemplo aqui. Tem gente que tem imóveis aí alugados, né, já recebe renda de imóveis de locação, onde eles ainda assim levantam um crédito através do Home Equity, mantêm o seu imóvel alugado e conseguem fazer o capital de giro com esse dinheiro na qual ele levantou para conseguir investir também. Então, respondendo de forma mais objetiva, sim, usando o seu imóvel como garantia, você consegue levantar crédito para capital de giro e investir no seu próprio negócio. Perfeito. Exatamente. E é isso que a gente quer trazer aqui de sugestão hoje. Vale a pena você tirar um tempo, estudar a respeito dessa opção, dessa modalidade, procurar a Conecta Invest, é claro, para conhecer o que temos de solução. E olha, aquele futuro próspero que você deseja pode ficar mais fácil com esse produto. Tem mais alguma pergunta, Hilda? Tem. Então, por favor. Como é que é feito o processo de Home Equity? Pergunta feita pela Fernanda. Obrigada, Fernanda. Então, nós vamos relacionar documentos, é claro, né? Para você preencher, vamos preencher todo o seu cadastro, te cadastrar aí dentro da fintech que a gente trabalha, e a partir desse momento os bancos vão analisar e em poucos dias você já tem uma resposta. Em 30, no máximo 40 dias, né? A gente já tem
o valor disponível. Entendo toda a documentação simples, tá? Não é nada complexo. Às vezes a gente fala a palavra documentação, dá a impressão de que é algo muito complexo, mas não. O processo de documentação para o home equity é um processo simples. Você vai mandar essa documentação e nós vamos conseguir enviar para os nossos parceiros, fazer essa análise de crédito e disponibilizar o quanto esse imóvel, diante das informações solicitadas, foi avaliado e o percentual disso que eles vão liberar como crédito financeiro para que você possa investir. O percentual, o imóvel passa por uma vistoria, né? Sim. E aí eles identificam se vai ser disponível entre 40% e até 70% aí para você poder realizar o financiamento. Certo? Temos mais alguma? Ou fechou? Fechou, né? Tá certo, então. Fechamos esse tema? Fechamos esse tema e queremos agradecer a todos vocês. Tá bom. E estamos à disposição aí, né? Obrigado, pessoal. À disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.